Amados irmãos, que a graça do nosso Deus esteja conosco nesse momento. Como é bom, meus irmãos, podermos desfrutar de um momento tão precioso como este, onde estaremos servindo ao Senhor, onde estaremos ouvindo o que o Senhor Deus tem a nos dizer. Eu peço à amada igreja que abra a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 10. Nós faremos uma leitura do versículo 1 ao versículo 4. Isaías, capítulo 10. Antes de lermos esse texto, eu quero convidar os amados irmãos a que reflitam nas vezes que vocês foram prejudicados, nas vezes que vocês sofreram injustiça. Qual foi a última vez que alguém fez algo contra você, prejudicou você, e como você reagiu diante dessa injustiça? É horrível quando as pessoas sofrem algum mal, principalmente daqueles de quem se espera o que é bom. O coração é um juiz injusto. O Senhor Deus aqui, se você observar no livro de Isaías, capítulo 10, do 1 ao 4, ele diz o seguinte: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, negam para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia do castigo? Na calamidade que vem de longe, a quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta a fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Então você já sofreu alguma injustiça? Sentiu na pele o quanto é horrível você confiar em alguém, você depositar crédito em uma pessoa que tem poder de te abençoar ou de te prejudicar? Mas e você? Você já cometeu alguma injustiça? Você já fez algo que magoou alguém, que feriu alguém, que prejudicou alguém? Porque o Senhor Deus está falando aqui das autoridades de Israel, que agiam de forma injusta, covarde, cruel. E eles buscavam oprimir justamente aqueles que estavam desarmados, que não tinham forças contra eles. Eles se uniam, as autoridades zelavam uma pela outra, alimentavam uma a outra, protegiam uma a outra e oprimiam. Quem? Os órfãos, as viúvas, ou seja, aqueles mais frágeis que não tinham ninguém por eles. É fácil machucar, agredir, bater em uma pessoa debilitada, que não tem ninguém por ela, não tem ninguém forte para defender. Quem é que pode contra aqueles que decretam as leis? Quem é que pode contra aqueles que aplicam as leis? Quando o juiz é injusto, quando o oficial do governo tem o poder e usa esse poder para oprimir o povo, pronunciando sentenças e decretos injustos para o seu próprio ganho, como isso é cruel. E quem pode contra eles? O que você vai fazer contra eles? Vai entrar na justiça para requerer os seus direitos? Se é ele,
se são eles que cumprem a justiça, o que fazer contra aqueles que têm o poder de decretar as leis e de aplicar as leis? O que fazer contra, por exemplo, um pastor, contra uma denominação que fecha os olhos para a dor e a ferida das ovelhas necessitadas e se alimentam e buscam a glória entre eles? O que fazer? Recorrer a quem, se as autoridades estão corrompidas? A resposta é recorrer a Deus. Deus pode contra eles. E é o que o Senhor está aqui trazendo de conforto para aqueles que são oprimidos. O Senhor está garantindo que isso não ficará assim, que eles teriam suas iniquidades devidamente castigadas, agora não no tribunal que eles criaram e que tem autoridade para isso, porque foram constituídos pelo próprio Deus, mas pela autoridade no tribunal da justiça divina. Poderiam todas as suas propriedades adquiridas desonestamente ser tomadas pelos estrangeiros, por alguém que tinha mais poder que eles. Tudo que eles tinham seria levados e eles seriam miseravelmente cativos pelas mãos destes opressores. É isso que Deus está dizendo no versículo 1 e 2. Veja se não é. Aqui mostra que Deus, ele faz ameaças contra aqueles que praticam o mal. Mas por que Deus ameaça os injustos? Por que Deus ameaça você quando age de forma injusta? Por que Deus ameaça aquele que te fez mal injustamente? Porque Deus, ele está dando a oportunidade de rever, de você refletir. Deus estava dando a oportunidade a Israel de, diante daquela ameaça pronunciada pelo seu profeta, rever o que estavam fazendo e suplicarem o perdão do Senhor, mudando de vida. Veja o que diz o versículo 1 e 2. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Percebem que o Senhor Deus aqui está ameaçando-os, está levantando a sua sentença e dizendo: ai de vocês. Essa imprecação aqui, essa ameaça do Senhor, deveria fazer eles refletirem, porque aqui Deus está se levantando e pronunciando algo que ainda iria acontecer. Então aqui Deus ameaça com o seu juízo para o futuro, dizendo que eles não vão se dar bem. A mão do Senhor é contra estes que não têm misericórdia, que não têm compaixão, que não se apieda do fraco e do oprimido. Estes 4 versículos estão falando justamente da maldade que é descrita em todo o capítulo 9. Eles não mostram arrependimento nem mudança, ainda que Deus está mostrando para eles o que vai acontecer com eles no futuro, se eles não se arrependerem. O mal que eles fizeram, eles receberiam tudo de volta. A falta de misericórdia que eles tiveram também ia privar eles da misericórdia do Senhor. Pois com o critério com que você julga, esse mesmo critério vai ser usado para julgar você. E com a medida com que você mede os outros, com essa mesma medida você também será medido. Ou seja, isso foi o que Jesus Cristo deixou bem claro. Cuidado quando você for julgar. Existem momentos que você se levanta como juiz. Por quê? Fulano errou, eu estou na razão.
Então eu tenho o direito de julgar e aplicar a justiça e aplicar a correção, porque ele me fez o mal e eu sou a vítima. E aí você faz toda a questão pelo seu direito e não exerce nenhum tipo de misericórdia contra a pessoa. E o que o Senhor diz em Tiago, capítulo 2, versículo 13: porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Ou seja, à medida que você usa para exercer juízo contra as pessoas, essa medida também será usada por você. Se você não usou a misericórdia, quando um dia você precisar ser julgado, não haverá misericórdia para você. E aí Tiago conclui dizendo: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, quando você é misericordioso, você aplica o que precisa ser de punição, porém você considera outros aspectos que podem trazer benefício e não apenas destruição. As autoridades gostavam de oprimir, mas não era só no tempo de Isaías, no tempo de Jesus Cristo também era assim. E não é só no tempo de Jesus Cristo. Você, conhecendo a história, vai ver que nos dias dos pais da igreja também foi assim. No dia dos reformadores também foi assim. E em nossos dias também está sendo assim. Veja o que Jesus diz em seus dias. Em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do êmbrio, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Ora, Jesus Cristo aqui vai falar dos preceitos da lei, mas ele vai falar dos preceitos mais importantes da lei. Porque essas pessoas olhavam para os preceitos da lei e diziam: não, peraí, nós precisamos sustentar os levitas, nós precisamos sustentar a obra, vamos dar o dízimo, vamos ser fiéis. Mas eles se omitiam do que é mais importante. E o que é mais importante do que dar o dízimo? Jesus Cristo diz: a justiça. Quando vocês negam o que é justo, vocês estão negligenciando o que é de mais importante. Mas existe outro preceito da lei, a misericórdia. Quando vocês deixam de exercer misericórdia, vocês estão descumprindo o preceito importante da lei. E a fé, a incredulidade de vocês, a incredulidade faz com que vocês negligenciem, que faz com que vocês ignorem a justiça de Deus. A incredulidade faz com que vocês achem que vão ficar impunes, porque agem de qualquer maneira. Não. A falta de fé é um dos preceitos mais importantes da lei. Então Jesus Cristo disse: olha, vocês negligenciam os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Aí ele diz: vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, cumprir os maiores preceitos da lei sem omitir os demais preceitos, como os dízimos e ofertas. E aí ele diz: guias cegos, que corais um mosquito e engolis um camelo. Veja o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo questão por coisas pequenas, estão engolindo, deixando passar uma boiada. Guias cegos, que corais um mosquito e engolis um camelo. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Se vocês não têm misericórdia, o inferno é que lhes cabe. Como é que vocês vão escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas. A uns matareis, a outros crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. Então assim são os líderes que acham que podem fazer o que querem. Jesus Cristo teve que lidar com eles também.
E nós temos que lidar com esse tipo de autoridade também. Inclusive, quando ela vem de dentro de nós. Quando você age de uma forma simplesmente rígida, ríspida, cruel, sem nenhuma misericórdia. O maior corrupto é o coração. O juiz mais injusto pode ser o teu coração. O interesse pessoal é o que produz a injustiça. Quando você pensa em benefício próprio, quando você acha que todos podem ser feridos menos você, todos podem ter prejuízo e você não se importa, mas se você tiver, aí você se aborrece e você tem que tomar providências. Quando tudo se volta apenas para o teu ego, apenas para o teu egoísmo, aí sim você mostra o quão corrupto está o teu coração. Tiago, falando na sua epístola, no capítulo 2, ele trata de alguns líderes que faziam isso, que buscavam sempre prestigiar aqueles que tinham recursos, dinheiro, condição, poder, e menosprezavam aqueles que não tinham nada. E Tiago diz: meus irmãos, não tenhais a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajes de luxo, e disserdes: tu senta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então é isso. Como é que você queria que o teu irmão te tratasse? Trate ele da mesma forma. É o que Jesus Cristo disse. Dê ao outro aquilo que você esperaria receber dele. Então faça com o outro aquilo que você deseja que façam com você. E quem é você no tribunal do Senhor? Quem é você no tribunal do seu coração? Tenha cuidado em como você vai julgar as pessoas. Se você julga e condena precipitadamente, rapidamente, porque o teu ego foi ferido, então o teu orgulho, como foi atingido, você tem que ser cruel para que não se repita aquilo. No tribunal do seu coração não pode haver só juiz e promotor. No tribunal do seu coração deve haver um advogado de defesa, um juiz misericordioso. Então, não é aquilo, apenas olhar o que foi feito de errado, mas também considerar pontos que tenham sido bons para você. Por exemplo, um esposo, quando está aborrecido com a esposa, ou a esposa com o esposo, só procura enxergar o que é negativo, só procura enxergar o que doeu, o que feriu. E tudo que já foi feito de bom é jogado no lixo. E a consideração é só pelas coisas negativas. Uma pessoa dessa, é lógico que não vai aplicar uma sentença justa, porque não vai considerar os atenuantes, só vai considerar os agravantes. Então cuidado com o tribunal que há no seu coração. E a segunda coisa que precisamos observar é que depois que o Senhor age ameaçando para que você tenha a oportunidade de se arrepender, chega o cerco. Você agora vê que as coisas não estão boas para você. Está diante dos seus olhos a destruição que está vindo sobre você. Ou seja, Deus, com seu juízo, te mostra o futuro. E você não se arrepende,
então o seu juízo agora vai chegar no teu presente, já não será mais algo futuro. Veja o que diz o versículo 3: mas que fareis vós outros no dia do castigo? O que vocês no dia do castigo hão de fazer? Na calamidade que vem de longe. A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Chegou. O que é que você vai fazer? Chegou. Você está diante daqueles que vão destruir, tirar tudo que você tem, inclusive sua liberdade, inclusive sua vida. Chegou. E o que você fará quando isso acontecer? Então o Senhor Deus está questionando o que fazer quando Deus resolve se vingar. Quando Deus diz: chegou o dia dele, agora é o dia de ajuste de contas, não há mais tempo para arrependimento. Agora você negligenciou tudo o que eu avisei que aconteceria, agora chegou. O que você faz quando Deus resolve se vingar? Ele pergunta o que eles farão. Mas o que fazer diante de um Deus desse? Veja o que diz Isaías no capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar a mim das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? No dia que eu me levantar contra você, que é injusto, fale para mim. Quem vai te livrar? Quem me impedirá de levantar juízo contra ti? No livro de Oséias, capítulo 2, versículo 10, ele diz: agora descobrirei as vossas vergonhas, as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Então, quando o Senhor se levantar, meus irmãos, será muito terrível. Será um momento presente onde você vai se arrepender amargamente por não ter ouvido a ameaça do Senhor. E quando você está sendo injusto, o Senhor levanta os seus profetas, aqueles que anunciam a sua palavra escrita, de púlpito, muitas vezes em uma conversa com você, de uma forma particular, mas ele te adverte que você está em erro e que ele não vai deixar assim. O que fazer? O que é que acontece quando Deus resolve se vingar? Procure nas Escrituras conhecer o seu Deus e a sua ira. Em Deuteronômios, capítulo 32, do 39 por diante, diz: veja agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo pela minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus muito amoroso. O apóstolo João, no seu evangelho, ele diz que ninguém consegue compreender o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não encontra uma palavra para expressar o amor de Deus, mas também ele é um Deus de juízo, de justiça. E da mesma forma, você não encontrará uma palavra que pode definir com o peso que tem a ira de Deus. Ouça novamente, depois de conhecer melhor o fogo do juízo de Deus. Ouça o que diz Isaías no capítulo 10, versículo 3.
Que fareis vós outros no dia do castigo? O que é que você vai fazer na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Onde estava a glória deles? A glória deles estava na fama, estava no poder, estava na riqueza, na pobreza. Viviam de vida regalada. A vida deles era regalada, cheia de saúde. Mas o Senhor está dizendo: toda essa glória vai ser levada, vai ser destruída. E o que vocês vão fazer quando os tesouros de vocês forem substituídos por vergonha, por dor e por juízo? E eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, o que você tem juntado durante toda a sua vida? Seus esforços, seus lucros, tudo que você tem feito até agora, que foram adquiridos com amor, com misericórdia, ou foram adquiridos através do ódio, do ressentimento, da amargura? Porque tudo será levado e devastado pela vingança do Senhor. E o que vai restar de toda essa glória? Agora, se o que você faz por amor a Cristo, se o que você faz por amor ao Senhor, cumprindo aquilo que Ele pede e não o que o seu coração deseja, a tua glória será Ele. A terceira coisa que eu quero que os irmãos considerem é o que diz o versículo 4. Nada mais nos resta a fazer, senão dobrarmos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Agora, a ira do Senhor se mostra de forma infinita, um presente contínuo, algo que não tem fim. Porque, meus irmãos, eles aqui estão sendo postos diante dos seus inimigos, que vão levá-los cativos, que vai tirar toda a glória deles. Eles vão cair mortos, e ainda assim a mão do Senhor continua estendida, e a ira dele não se aparta deles. Isso lembra o que diz João no seu Evangelho, nesse mesmo capítulo, aonde você lê que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse mesmo capítulo você vê João dizendo: porém aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus não se aparta deste incrédulo que rejeita a palavra de Jesus Cristo. Como o arrependimento não se fez presente, o povo de Israel agora seria despedaçado, seriam cacos entre ossos despedaçados. Por quê? Porque o Senhor cumpriu a sua palavra. O que resta para eles é apenas a humilhação, ficarem mudos, sem ter o que dizer. Dizer o quê? Socorro! Socorro a quem? A Assíria. Socorro a quem? Ao Egito. É Deus que se levantou. Então a única coisa que restaria era ficarem mudos diante da opressão que viria sobre eles. Eles não percebiam que, na verdade, as injustiças que praticavam, ou a falta de misericórdia deles, não era simplesmente contra o órfão e a viúva, era contra o Deus Todo-Poderoso. Porque é Deus que requer isso do seu povo. E eu pergunto aos irmãos: quem poderá suportar? Quem poderá lutar contra o Senhor? Em Apocalipse capítulo 6, do 15 por diante, você vê os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos
dos montes. Quem é que vai enfrentar? Quem é que vai suportar? Buscar socorro onde? Então todos esses poderosos buscarão penhascos e cavernas para se esconder, e dirão aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Melhor seria que todas essas montanhas e essas pedras, essas rochas lhe esmagassem, a que tiverem que enfrentar e encarar a ira do que se assenta no trono e a ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? É isso que Deus está perguntando ao povo de Israel. É isso que Deus está perguntando a você. Para que se manter tão rígido no seu juízo? Para que se impor diante daquelas pessoas que clamam por misericórdia? Lembra da parábola do Senhor, do credor incompassivo, onde 2 homens deviam ao rei, e este Senhor perdoa a dívida de um que devia milhares e milhares de salários, devia uma fortuna a esse rei. Não, tá bom, ele implorou misericórdia, misericórdia, e o rei, justo, mas misericordioso, usou de sua misericórdia. Tá bom, não precisa nem pagar mais, porque ele clamava: dá-me tempo, eu te pagarei. Impossível, a fortuna não era pagável por alguém na condição daquele homem. E ele implorava por mais um tempo, e o Senhor, o rei, diz: não, está perdoado, você não deve mais nada, pode ir, fique em paz, vá sossegado. Que alegria, hein? Perdoado uma dívida dessa. Mas aí ele encontra no caminho um que lhe devia alguns trocados, um pouco de dinheiro. E aí ele pega e chacoalha a pedra no pescoço daquele homem e começa a cobrar e dizer: você vai ter que me pagar. E o homem faz o mesmo clamor: tem misericórdia, eu vou pagar, me dê mais um tempo. E ele: de jeito nenhum, agora acabou, você já teve a paciência que merecia, e joga ele na prisão. E aí os amigos desse homem correm para o rei e dizem: olha aí, aconteceu assim, assim. E o rei diz: como é? Eu tive misericórdia dele, perdoando toda essa dívida, e ele não teve misericórdia daquele que também clamou, devendo tão pouco. Traga ele aqui. E quando levaram lá, o rei disse: olha, o que resta para você é juízo, juízo sem misericórdia. Será você lançado na prisão, seus filhos, sua esposa, tudo que você tem, agora não mais te pertence. E como aquele homem pagaria? Seria um prisioneiro eterno, porque se ele já não conseguia pagar em liberdade, o que dirá em prisão? Então a ira de Deus será sem fim, não haverá mais solução para aquele que não ouve as ameaças do Senhor. Aproveite as oportunidades que Deus tem te dado, mude de atitude no juízo, nas cobranças, nas exigências, seja misericordioso. Ame o seu irmão. Lembre-se, ser misericordioso no juízo ou enfrentar a ameaça do juízo de Deus, que virá no futuro, ou enfrentar o cerco do juízo de Deus, que se fará presente, ou enfrentar a ira do juízo infinito de Deus, que estará no presente contínuo e nunca acabará. Não haverá passado, só presente de juízo por parte de Deus. Que Deus abençoe a amada igreja e que Deus nos traga a consciência de como devemos ser diante de sua presença. Passo a palavra para o presbítero Lourival ou o presbítero Osmar. Amados irmãos, vamos dar sequência aqui à quinta parte do culto, após ouvirmos a santa palavra de Deus em resposta. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 97. Salmo 97, do verso 1 ao verso 12.
e iremos ler juntos. Os irmãos também deverão ler. Vamos então, Salmo 97, do 1 ao 12. Vamos lá. A palavra do Senhor nos diz: Reina, ó Senhor, regozijem-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes, na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem à imagem de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostram-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam, por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Amados irmãos, erguei-vos, cristãos, para estarmos sempre alertas a esse momento tão especial da sua palavra. Nesse momento, vamos fazer uma oração final, pedindo a Deus sobre esse ensinamento tão profundo sobre a justiça de Deus, essa justiça que está intimamente ligada aos seus decretos eternos, que faz o homem sempre estar negando os seus decretos e isso impõe-se justiça diante dele. Vamos pedir a Deus que a sua justiça seja erguida e que nós possamos entender e porventura seguir os caminhos e os decretos do Senhor. Convidar a nossa irmã Péssida que faça essa oração em agradecimento especial também a esta semana que inicia. Santo Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um momento onde estamos aqui em tua casa, onde te cultuamos, Senhor, levando nossas orações e nossos louvores a ti, Senhor. Ouvimos também, ó Pai, a tua palavra e sabemos, ó Pai, que a tua palavra sempre nos ensina como nós devemos viver no nosso dia a dia. E nós devemos aprender, ó Pai, a amar o nosso próximo, Senhor, e viver, ó Pai, conforme a tua palavra, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, derrama tuas bênçãos e as tuas misericórdias, ó Pai, sobre todos nós, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então, neste momento, a oração da bênção apostólica com o pastor Adalberto. Recebamos, irmãos, que a graça do nosso eterno, justo, bondoso e misericordioso Pai, que a comunhão e as consolações que provém do seu Santo Espírito, e que a paz e a compaixão e os méritos do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todo o povo de Deus, espalhado pela terra, e sobre todos vós, agora e sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Tudo está encerrado. Nós vamos ter o nosso momento ágape. Logo após, eu queria reunir mais uma vez com
os presbíteros, para a gente deixar claro algumas questões que precisamos decidir, tá? Enquanto isso, os irmãos podem ir confraternizando.